Então, pessoal, só reforçando, né, que nós estamos falando sobre as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, ou seja, as palavras da sílaba forte, a sílaba tônica, né? Então, por exemplo, a palavra oxítona, nós utilizamos como exemplo café, né? Café é a última palavra, é acentuada, café. Então, café é oxítona. Vírus é uma palavra paroxítona, porque a penúltima palavra é a mais forte. E nós utilizamos médico como uma palavra proparoxítona, por ser a antepenúltima a mais forte. Como no primeiro vídeo nós falamos sobre palavras acentuadas, que foi para facilitar para vocês, então vocês sempre se lembrem, palavras acentuadas são sempre a mais forte. Porém, eu comentei com vocês sobre as palavras terminadas com ão, né? Igual eu falei, observação, oração, né? Aglomeração. Então, normalmente, essas palavras também são a mais forte. Não confundindo que toda palavra que terminar com ão, quer dizer que aquela será oxítona. Por exemplo, que será a mais forte. Oração, aglomeração. Em alguns casos, nós teremos algumas ressalvas. Como, por exemplo, sótão. Vocês observem que sótão tem acento agudo no O, né? Mas também termina com A, otil. Nesse caso, qual é a mais forte? É o mesmo esquema. Vocês vão pronunciar vagarosamente, tentando perceber qual vocês falam com maior frequência. Sótão. Então, o só. Então, a penúltima palavra é a mais forte, não a última, tá? Por exemplo, órgão, órfão, Cristóvão. Ah, tia, então em língua portuguesa nós temos palavras com dois acentos, esquecendo que acento agudo, não esquecendo que acento agudo e acento circunflexo são acentos. Porém, o tio não é um acento, o tio é um sinal gráfico, tá? Esse tio aqui, ó, às vezes nós temos a tendência de achar que ele é um acento, tá? Agora, aproveitando uma coisa, aproveitando com outra. Os alunos têm a tendência de escrever certas palavras que tem i, né? Ou que tem u. E como geralmente na pronúncia, é aquilo que eu falei, nós escrevemos do jeito que nós falamos. Nem sempre nós falamos cabeleireiro, nem sempre nós falamos cozinheiro, não é? Muitas vezes nós falamos assim, fulano é cozinheiro, fulano é caminhoneiro. Aí na hora de escrever nós vamos engolir o i, porque nós não temos a tendência de falarmos a palavra da forma que ela realmente é. Então vamos observar cabeleireiro, cozinheiro, caminhoneiro, carpinteiro. Estamos pegando aqui algumas profissões, né? Engenheiro. Observem que essas palavras que normalmente têm o i, vem acompanhado do e e o i, elas são fortes. Estas sílabas são mais fortes. Olha, cabeleireiro, cozinheiro. Ah, tia, então é só profissão? Não. Por exemplo, brigadeiro. Tô com vontade de comer um brigadeiro. Nós falamos brigadeiro, mas é brigadeiro. Eu separei uma palavra aqui, companheiro. Olha, tesoureiro, né? Então, aquela palavra que nós mais arrastarmos, mesmo que não seja acentuada, ela vai ser forte. Uma daquelas sílabas tem que ser a mais forte, tá? Então, se for a última, é oxítona. Se for a penúltima, é paroxítona. E se for a antepenúltima, é proparoxítona, certo? Já que nós estamos aproveitando uma coisa e falando da outra, é que eu comentei com vocês sobre a vogal I, né? I, nós temos a tendência de engolir o I. Porém, nós também temos a tendência de engolir o U, dependendo da palavra. Por exemplo, vassoura. Nós cansamos de ouvir gente falando assim, pega lá a vassoura, não é? Pega lá a tesoura. Ah, meu pai trabalha na lavoura. Quando eu era criança, meu pai colocava a gente para trabalhar na lavoura. Na hora de escrever, o cuidado tem que ser maior.
Então, não é tesoura, é tesoura, ou na verdade tesoura, só que nós não costumamos falar tesoura, mas nós escrever é com T-E, né? Tesoura, vassoura, lavoura, certo? Então, na hora de escrevermos, nós não podemos engolir o I. E da mesma forma, então, tesoura, vassoura, lavoura, viram a sílaba tônica? Ou seja, a sílaba forte? Ah, tia, mas não é acentuado. Não é acentuado, mas é a mais forte. Aquilo que nós falamos com mais força. Porém, gente, muito, muito cuidado na hora que vocês treinarem, que vocês estão corretos, se vocês resolverem treinar, tentar falar as palavras da forma correta. Tesoura, vassoura, mas cuidado para não colocar I onde não tem ou U onde não tem. Por exemplo, já vi casos da pessoa ficar tão fissurada em falar as palavras corretamente, vassoura, tesoura, sei o que lá, aí na hora de escrever professora, escreveu professora, né? Então nós temos que tomar esse cuidado para não ficar tão fanático a ponto de colocar palavras onde não tem, vogais onde não tem, acento onde não tem, está certo? Então, eu acredito que vocês tenham entendido, né? Só reforçando, palavra oxitonar, a última sílaba é a mais forte. Paroxitonar, a penúltima palavra é a mais forte. Proparoxitonar, a antepenúltima é a mais forte. Qualquer dúvida, nós vamos dialogar agora. Vou passar uma atividade para vocês. Nós vamos corrigir e espero que tenha ficado bem entendido. Tudo bem? Tá bom, então.